Boa noite. Mestre Moá, do Catendê, é vítima do extremismo. O extremismo de direita está em alta nos Estados Unidos. Polícia investiga assassinato de travesti no centro de São Paulo. Testemunha cita motivação política. Neonazismo e populismo nacionalista alimentam do ódio e intolerância, diz ONU. Igreja centenária é pichada com suástica no Rio de Janeiro. Está começando mais um Fora de Ordem. O afastamento da presidente Dilma Rousseff da presidência da República. A morte de Marielle Franco entrou para uma lista longa de crimes políticos registrados no Brasil nos últimos anos. O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Essa, meus amigos e minhas amigas, é a grande herança que queremos deixar para o futuro. Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que será? Agora vamos fazer uma viagem no tempo. Na passagem do século XX para o século XXI, todas as pessoas falam em globalização. O mundo parece estar entrando numa nova era, na qual as velhas fronteiras econômicas e culturais se diluíram. O fim da Guerra Fria alterou substancialmente as relações políticas internacionais, como o fim do regime racista da África do Sul. Os Estados Unidos temiam que o fim do apartheid levasse à instalação de um governo de esquerda pró-soviético no país. Mas, com o enfraquecimento e finalmente o fim da União Soviética, não havia mais este temor. Os Estados Unidos aliou-se à comunidade internacional. Passaram a pressionar o governo sul-africano. Mandela foi solto e ganhou a presidência. O regime racista chegou ao fim, mas as diferenças sociais continuavam. Você sabe o que é globalização? Você sabe? Acompanhe agora um bate-papo com o sociólogo Frederico Daia sobre este tema. A globalização é um processo de aproximação entre diversas sociedades, entre elas a social, cultural e econômica. Você sabe quais são os efeitos de cada uma delas? É um tema bastante polêmico. Por que é polêmico? Alguns remontam, por exemplo, ou inscrevem a noção de globalização já na obra do Marx, no Manifesto do Partido Comunista de 1848. Porque o Marx tem uma concepção de sociedade lastreada, entre outras, na ideia de um desenvolvimento expansionista das forças produtivas, que conduziria, portanto, a sociedade do capital irremediavelmente ao fenômeno que alguns chamam de globalização. Outros, como o professor Renato Ortiz, acha mais adequado tratar a categoria de mundialização do capital para se referir a esse fenômeno heterogêneo, complexo e contraditório de integração cultural planetária, e reservaria o conceito de globalização para os processos e fenômenos econômicos mais propriamente. O mundo enfrenta graves problemas na transição do século XX para o século XXI. Mas vejam só que contraditório. Junto com a globalização, crescem também grupos extremistas religiosos e neonazistas. Uma loucura. Podem ser considerados politicamente de direita porque pregam a intolerância racial, nacional ou religiosa. Os outros devem ser eliminados. Por exemplo, na França, o líder direitista Le Pen defendia a expulsão de todos os estrangeiros. Não muito diferente do que acontece nos Estados Unidos durante a presidência de Donald Trump, não é mesmo? Por incrível que pareça, estão surgindo novos bandos neonazistas. Eles agridem sindicalistas, imigrantes, negros, homossexuais e judeus.
Muitos adolescentes aderiram ao neonazismo nos Estados Unidos, o White Power, raça branca. Na Suécia e na Inglaterra, os skinheads, os famosos cabeças raspadas. Os neonazistas não têm um programa de governo definido. Formam apenas bandos de criminosos, nada mais. Mas será que sempre foi assim? Em 1999, o Partido da Liberdade da Áustria, grupo de extrema-direita, ficou em segundo lugar nas eleições parlamentares, com cerca de 1/4 do total de votos. Embora tenha perdido votos em 2001, o Partido Liberdade da Áustria ainda é considerado uma ameaça à democracia. E em 2001, o mega-milionário Silvio Berlusconi voltou a ser primeiro-ministro da Itália e teve grande apoio do regime fascista. E na França foi ainda pior. Nas eleições presidenciais de 2002, o candidato socialista Lionel Jospin ficou apenas em terceiro lugar. Em segundo lugar, ficou o líder de extrema-direita, Le Pen, que não escondeu sua simpatia pelo nazismo. A maioria dos jovens tinham preferido ir viajar de férias do que votar em algum candidato. O desinteresse político é um fenômeno mundial nos nossos tempos, mas a possibilidade da extrema-direita chegar ao poder levaram milhares de estudantes a passeatas de protestos. Embora estejamos falando de um mundo pós-globalização ali no começo dos anos 2000, hoje o extremismo ainda é uma realidade. No entanto, existem grupos de resistência, como o coletivo Tarsila, como as feministas, e o repórter Fábio, que está aqui do meu lado, foi lá conversar com a Duda Sansão, uma feminista, uma estudante. Confira. Com a globalização, a internet possibilitou o interesse de vários grupos que têm os mesmos ideais, ou seja, facilitou a politização, como no caso do feminismo. O feminismo é uma luta organizada de mulheres para mulheres, na busca não só por direitos dentro da nossa realidade, mas no enfrentamento, numa superação do patriarcado. Não só de modo tipo assim, o Estado reconhece a violência que a gente sofre, ou não só, temos direito ao voto, mas de uma forma ampla e maior. Eduarda Sansão disse que o feminismo não deve ser debatido apenas pela internet, mas também nas escolas. Porque é o trabalho de base, é o trabalho de você ir levar para a menina que às vezes está lá na periferia e vê a mãe apanhando. E ela não entende o porquê aquilo está acontecendo. Você aí que está nos assistindo, sabe o que é fascismo, extremismo? Vocês sabem? E as pessoas na rua, os estudantes, o que eles pensam sobre isso? Vamos conferir agora. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Alguma coisa está fora da... A gente vê que desde 2014 as pessoas estão se dividindo muito, desde a eleição Dilma e Aécio. E eu acho que os meios de comunicação também ajudaram, em certo ponto, essa onda, esse extremismo se revelar, né? Eu tenho 48 anos, eu gosto muito de política, eu tenho, paixão, pela política. E estudo, gosto, trabalho. E é a primeira vez que eu saio de uma eleição com uma tristeza na alma. E acho que, ainda mais com a figura do Jair Bolsonaro crescendo, o pessoal começou a se revelar cada vez mais preconceituoso, mais fascista, mais reacionário em relação às coisas, às pautas progressistas. É um momento bastante complicado, mas cada vez mais eu vejo movimentos, não só estudantis, ganhando mais força, o pessoal se unindo mais. É um momento que o pessoal está se juntando mesmo.